Seja muito bem-vinda. Aqui nós compartilhamos com vocês estratégias para você crescer o seu escritório de interiores e para você que está começando, seja você já com experiência, mas que quer crescer o seu escritório de interiores. A gente vai ter um convidado especial, um especialista que é o Márcio. Ele é mentor de anfitriões. Quem são anfitriões? São proprietários que têm imóveis que eles colocam para locação de temporada, tá? Então ele ensina como a pessoa ganhar mais dinheiro, como ela rentabilizar com o imóvel dela, que às vezes pode até estar parado, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho com ele, ele vai explicar mais sobre esse mercado pra gente, para vocês entenderem como que vocês podem entrar nesse mercado e quais são as características específicas que esse mercado tem, que você precisa entender para atender bem esse público, para atender bem esses clientes que vocês atenderem. Então vamos lá. Oi, Márcio, tudo bom? Oi, Ana, tudo bom? Como é que você tá? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, te ouvindo muito Que bem. Gente, se bom. vocês Boa estiverem noite. ouvindo, nossos seguidores, eu tô um pouquinho atrapalhada hoje, tô fugindo das palavras, não sei o que tá acontecendo comigo. Então vamos Tranquilo. lá, gente. Se vocês tiverem ouvido a gente bem, dá um joinha e coloca também, se você é arquiteta, coloca um A. Se você é decoradora ou designer, coloca um D. Se você é homestager, coloca um H, para a gente poder entender aí também que a gente fica aqui só falando, mas tem um monte de outras pessoas ouvindo a gente e a gente quer conhecer vocês melhor. Não é isso aí, Márcio? Isso aí, boa noite, Ana. Boa noite para sua galera aí. E tamo junto aí, então à disposição de vocês. Estou vendo que já tinha uma galera da sua turma aqui, a galera da arquitetura, do Homestage. Estou vendo alguns conhecidos meus aqui também. Boa noite a todo mundo aí. Estou à disposição para fazer um grande bate-papo aqui, Ana. Se você quiser virar do avesso aquilo que a gente combinou, estou à disposição, tá bom? Então tá ótimo. Com certeza, assim, eu sempre trago um tema específico, porque conversar com um especialista é um desafio. Porque se eu pedir para você falar sobre um tópico específico dentro do ramo de Airbnb, você pode ficar aqui 5 horas falando sem parar. Não é verdade? É um perigo. É um perigo. Ainda mais você que também, de uma certa forma, né? Você é mentor, então é mentor barra professor. Então, geralmente são pessoas que gostam de falar também, né? Se sentem confortáveis com isso. Então, a gente trouxe aí um tema que eu coloquei só para a gente não perder muito o rumo. Mas eu queria que você contasse antes um pouquinho da sua história. Como que você chegou, tá, nesse nicho de Airbnb? Porque é muito engraçado. A gente até teve na semana passada falando sobre as novas profissões que estão surgindo, né? Tem muita gente que vê o copo vazio, né? Ah, não, muita gente está perdendo emprego, muita gente com a tecnologia ficou desempregada, etc. E a gente sabe que isso é verdade, porém, tem muitas profissões novas surgindo. O homestaging é uma delas. E a profissão, a sua profissão, né, como mentor de anfitriões, também foi um nicho que foi criado nos últimos 10 anos. Então, eu queria Sim, que sim. você, antes de tudo, explicasse um pouquinho sobre o seu trabalho. Legal, Ana. Bom, eu já trabalho na área na verdade, a minha área de formação é a área de tecnologia da informação. Então, é uma área que eu estou há mais de 20 anos trabalhando, enfim, desenvolvi carreira nessa área, enfim, dei aula, palestra, enfim, onde eu tive onde eu avancei na carreira mesmo foi na área de tecnologia da informação. E eu sempre investi em imóveis. Sempre não, né? Sempre que eu tive dinheiro, eu pude investir em imóveis. Então, quando a carreira começou a avançar, eu sempre tive desejo, foi um tema que me gerou sempre curiosidade. Então, desde lá no começo da carreira, eu já lia Mauro Rauff, já lia Cerbasi, então a literatura de finanças pessoais era algo que eu curtia bastante, né? Mas naquele começo, ainda ganhando meu primeiro salário de estagiário, meu primeiro emprego, então se resumia muito a economizar e poder, sei lá, sobreviver e poupar ali um pouquinho que sobrava. Então, assim, essa área de investimentos foi sempre uma área que eu tive muito interesse.
de maneira geral. Conforme você vai avançando na carreira e tal, vai sobrando uma grana aqui, uma grana ali, você vai fazendo um trabalho extra, eu fui começando a investir, fui me tornando investidor e também continuei trabalhando com TI. Quando eu cheguei, quando eu tinha 35 anos, que eu fui ter o meu primeiro filho, eu estava ocupando uma função de liderança e estava ali trabalhando 11, 12 horas por dia e naquele momento eu percebi que estava acontecendo alguma coisa com a minha carreira. Quanto mais resultado eu tinha, digamos assim, no trabalho como assalariado, como funcionário, menos tempo eu tinha disponível. Eu era convidado para dar mais palestra de graça, quando eu recebia convite para curso, eu tinha que viajar, tinha que sair para dar aula, e aquilo não era algo que estava me deixando muito feliz, porque meu filho pequeno, eu queria estar muito próximo dele e tal. Então, o que aconteceu? Eu comecei a estudar mais a fundo ainda opções de renda passiva. E aí, naquele momento, virou a chave em relação ao mercado imobiliário. Eu já investia, já tinha alguma coisinha, arrisquei num terreno aqui, outro ali, mas aí eu descobri a literatura norte-americana de investimentos imobiliários e comecei a estudar muito, muito a fundo, porque aqui no Brasil ainda é muito pobre a literatura na área de investimentos imobiliários. São poucos os livros, poucos os autores, enquanto lá tem muita coisa, porque é um mercado muito mais... É um mercado maior, mais aquecido já, né? E, enfim, mais há muito tempo. Também, né? Mais maduro, mais profissional. Então, assim, comecei a estudar aquilo a fundo, e nisso eu acabei tropeçando com o aluguel de temporada. Então, eu estava estudando tanto investimentos imobiliários, de maneira geral, quanto o aluguel de temporada. Descobri o Airbnb, então, assim, eu sou como é que eu vou dizer, um late adopter no Airbnb. Eu entrei no Airbnb muito depois do começo, eu entrei em final de 2017, mais ou menos, no Airbnb, e comecei praticando sublocação. Então, a primeira descoberta foi que nos Estados Unidos, eles chamam lá de rental arbitrage, né? Quando você pega um imóvel, subloca e coloca esse imóvel no aluguel de temporada. Então, quando eu descobri isso, eu fui estudar aqui no Brasil se podia ou não, ninguém falava nada disso naquela época, e descobri que era possível, desde que você fizesse o contrato certinho e tal, e comecei, lá na minha cidade natal, em Foz do Iguaçu, comecei a fazer uma sublocação de um imóvel por temporada, experimentar mesmo. Experimentei, gostei, né? E aí, naquele momento, aqui na cidade onde eu moro, que é Brasília, eu resolvi fazer uma guinada assim de 180 graus nos meus investimentos, nas minhas estratégias, e mergulhei de vez no investimento imobiliário, aplicando, né, tudo aquilo que eu estava exercitando com o Airbnb, com aluguel de temporada. E começou a dar certo. Em relação à modalidade de locação tradicional, ele tem um fluxo de caixa forte, então, claro que agora a gente está enfrentando pandemia, mas quando eu entrei em 2018, 2019, foram anos excelentes. Eu invisto... E foi algo que eu aprendi depois de muito tempo. Ana, não sei se você já viu, mas ou vivenciou isso. No começo, quando eu era um investidor imobiliário, aquele que cada final de semana passa numa coisa, sabe? Um final de semana você visita um terreno, no outro você vai num lançamento, vê lá visitar um decorado, no outro te fala, o corretor te liga e fala, tem um negócio bom aqui, 3 quartos. Ao outro dia você vai ver uma kitnet, como é que constrói. Você fica pulando de galho em galho e você não domina nada. Então, uma das coisas que eu aprendi nessa minha jornada de estudo foi, eu preciso nichar. Quando você consegue estabelecer qual é o perfil do imóvel que você busca, fica muito mais fácil você dominar aquele mercado. E eu comecei a estudar o mercado de flats, né, de flats para locação. Então, é um mercado que nem todo mundo gosta muito, muita gente já tomou prejuízo, acreditou que Copa do Mundo seria eterno, né, que eu teria a Olimpíada para sempre, né, e pagou rios de dinheiro em flats. Então eu comecei a me especializar nesse mercado, conhecer os atores desse mercado, os perfis de imóveis, e comecei a alugar eles no Airbnb. E foi aí que eu comecei, né, essa jornada como anfitrião. E reinvestindo sempre o rendimento que entrava e usando alguma coisa de alavancagem para poder aumentar a minha carteira de imóveis sob locação. Foi assim que eu comecei, mas como eu sempre dei aula, enfim, eu sempre estive envolvido de alguma forma com o ensino, com a educação, logo que eu comecei eu tinha desejo de algum dia, né, trabalhar com educação em Airbnb. Foi algo que eu comecei praticamente no finalzinho de 2019, começo de 2020, foi o lançamento de um treinamento para anfitriões, e de lá para cá só cresceu.
Mas foi assim que eu cheguei até aqui. Já falei demais aí da minha história. Não, ótimo, maravilhoso. E aí, só para deixar um pouquinho mais claro, até para as pessoas que estão vindo, que não estão tão habituadas com essa linguagem do investidor, renda passiva, você falou alguns termos aí, então só para ficar claro para todo mundo que está Claro, assistindo, o que é renda passiva? A renda, a renda que vem do nosso trabalho é uma renda que ela precisa, ela está correlacionada à nossa hora de trabalho. Então, o que a gente chama de renda passiva é que é uma renda que você esteja ganhando, tá? Que ela não está diretamente relacionada ao tempo que você está investindo naquela determinada atividade. E imóveis fazem grande parte, né, dessas rendas passivas, porque o imóvel você compra uma vez e, teoricamente, né, a gente sabe que não é 100% assim, não é que não dê trabalho, mas dá menos trabalho, não é verdade? exato, perfeito. E aí, você falou aí de sublocação, quer dizer, o que é sublocação? Ele alugar o imóvel fazer uma locação convencional e aí, a partir de um imóvel que não é um imóvel dele, não é um imóvel próprio, você loca para outras pessoas que vão alugar esse imóvel pelo Airbnb. Certo? E aí Exatamente, ficou, exatamente isso. e aí ficou uma dúvida. Você continua nesse modelo de sublocação? Você hoje trabalha com investimento próprio, imóveis próprios e sublocação? Ou você trabalha mais com administração de imóveis para terceiros? Sim, sim, sim. Não, eu não trabalho com administração de imóveis para terceiros, porque eu continuo trabalhando com tecnologia da informação, é a área onde eu continuo desempenhando ainda. Mas a sublocação, eu comecei com sublocação e depois eu migrei para trabalhar com investimento em imóveis próprios. Então, eu comecei imóveis que eu tive condição de adquirir, pagar o imóvel por completo, eu comecei a alugar esses imóveis. E os demais eu comecei a trabalhar com alavancagem. O que é alavancagem? É você obter crédito. Basicamente, você fazer financiamento ou um consórcio, eu trabalhei muito com consórcio imobiliário, onde você entra com uma pequena parcela do recurso, do dinheiro, o resto o banco vai entrar ou o consórcio vai pagar para você, e com o rendimento das locações, dos aluguéis, eu consigo pagar o meu financiamento. Então, tem o pessoal tem, assim, de maneira geral, às vezes a gente acredita que juros é ruim, né? A gente tem a noção de que juros é algo mal, né? Que, enfim, só atrapalha a sua vida. Então, acho que é o Kiyosaki que falou uma vez, juros ruins são aqueles juros que você paga. Quando é outra pessoa que paga os juros para você, isso não fica tão ruim assim. Então, no caso da locação, quem está pagando os juros para mim, quem está comprando o imóvel para mim, no final das contas, são os inquilinos. São as pessoas que utilizam, os hóspedes que ficam por pouco tempo ali no meu imóvel. Então, na prática, o que eu preciso, na minha estratégia, né, que eu comecei a adotar eu consigo os recursos para investir, para entrar num negócio, depois, com o rendimento dos aluguéis, do aluguel de temporada, eu vou pagando as prestações, seja de um consórcio ou de um financiamento. E com isso você vai tendo um crescimento patrimonial. Então, depois do início, eu foquei apenas nos meus imóveis. Eu tive sublocação até o início da pandemia. Durante a pandemia, no começo, fazendo uma leitura de mercado, o que acontece? O imóvel sublocado, ele tem um risco em si, que é o aluguel que você tem que pagar, né? Independente da locação ou não. Então, naquele momento, eu analisando os imóveis que eu já tinha, as perspectivas de mercado, eu falei, opa, vou encerrar esses contratos, eram contratos temporários também, alguns deles, e aí eu continuei apenas com imóveis próprios para diminuir risco durante a pandemia. E, no final dos contos, foi uma boa medida também. Então, é isso mesmo, renda passiva é eu tentar separar os meus ganhos das minhas horas de trabalho. Né? Porque é muito comum, Ana, não sei no mercado de arquitetura e design, mas eu via muitos amigos, por exemplo, que eram médicos, que começavam uma carreira na medicina, começavam a ganhar bem, subiam um padrão de vida, às vezes compravam imóveis incompatíveis com o padrão de vida deles, e aí começavam a trabalhar,
e fazer um plantão atrás do outro, e mais um plantão, e mais trabalho, quando eles estão jornadas de 18 horas, apenas para pagar aquele estilo de vida que às vezes está incompatível. E toda renda é dependente do trabalho ativo dele. Se ele fica doente, não entra dinheiro, não faz consulta, não faz plantão, e aí não tem renda. Então, como você bem disse, o imóvel é um dos veículos mais tradicionais e mais famosos para renda passiva. Então, assim, de uma forma ou de outra, grandes fortunas que foram feitas foram com imóveis, né? Porque o imóvel, eu tenho no meu Instagram ali, das frases tem um imóvel que trabalha para você. Então, às vezes, o meu sentimento, algumas vezes que eu viajava e falava, caramba, estou gastando isso aqui na minha viagem, mas eu lembrava que tinha um imóvel que naquele dia estava me rendendo 300, 400 reais e tal, e que estava pagando com tranquilidade aquele meu gasto na viagem. Então, isso é renda passiva, uma renda que não está tão ligada ali eu estar presente trabalhando. Perfeito. A gente teve uma pergunta aqui, que legal, mas como funciona a sublocação? Porque normalmente tem uma cláusula que não é permitido. Você negocia com os proprietários? Então, a via de regra, a lei do inquilinato prevê que a sublocação não é permitida, salvo se expressamente autorizada em contrato. Então, você tem que ter total transparência com o proprietário. Aí muita gente vai falar, mas a maioria não aceita, mas o corretor, às vezes, não passa para o proprietário. Existe um pouco, às vezes, o temor do corretor de perder o imóvel da carteira e tal. Então, às vezes, ele não leva a sua proposta para o proprietário. Mas o fato é, você tem que fazer o seu pitch, você vai ter que conversar com o proprietário, mostrar que você é sério, mostrar que você tem um negócio, que você tem como adimplir o pagamento dos aluguéis. Enfim, mostrando a sua, digamos assim, a sua capacidade de pagar o aluguel e a seriedade com que você vai conduzir aquele negócio, você diminui muito o receio, às vezes, porque tem muita gente que nem conhece o aluguel por temporada ou o Airbnb ainda. Então, você tem que um trabalho quase que pedagógico ali no momento da alocação, de mostrar para o proprietário que pode ser uma relação de ganha-ganha. Né? Ele está ali com uma alocação que ele não vai esquentar a cabeça, muitas vezes você pode fazer um pagamento de aluguel antecipado, você pode lançar mão de várias garantias para ele, e de outro você vai ter um imóvel para trabalhar, para você poder obter digamos, um ágio, né? Você obter um valor a mais que pague aquela alocação e que ainda reverta um bom lucro para você. Eu acho que isso é mais uma preocupação que as pessoas têm de fazer conforme manda, né, o figurino. Porém, isso muitas vezes para o proprietário também é uma vantagem, porque muitos pensaram, adquiriram um imóvel para não ter trabalho. Então, para muitos proprietários não faz sentido ele ter que lidar com a locação de temporada, que é um tipo de locação que exige um pouco mais de esforço, né, de trabalho. Com certeza. Você está dominando a agenda das plataformas que você vai colocar esse imóvel. E aí a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes de você entrar um pouquinho mais nesses detalhes, eu queria que a gente deixasse claro para as pessoas que estão nos assistindo, para as nossas seguidoras, os seus, né, também, quem são as arquitetas, designers, homestagers, quem é, afinal, o cliente que irá contratar para o nicho de Airbnb. Porque isso pode ficar um pouco confuso. Eu tenho uma percepção, queria ouvir também de você quem você acredita que seja. Legal. Bom, então vou acabar falando, tropeçando nos nomes muitas vezes, então eu vou deixar claro os nomes aqui. O anfitrião, como a gente já conhece, como sei lá, está na nossa cabeça, é a pessoa que recebe. É alguém que hospeda alguém, né? Alguém que está recebendo alguém, seja para um evento, seja para, sei lá, para uma festa, para um evento. No caso do Airbnb, o anfitrião é a pessoa que recebe alguém em sua casa ou em sua propriedade, ou no imóvel que ela tem o direito de receber alguém. Então você tem o hóspede, que é uma figura de um lado, e o anfitrião do outro, é quem recebe. Então, o anfitrião ele pode ser quem? Ele pode ser várias pessoas. Ele pode ser um proprietário de um imóvel, ele pode ser um investidor ou não, ele pode ser simplesmente um proprietário que tem um imóvel há muito tempo, que tem uma área vaga, que tem um quarto disponível. Ele pode ser um sobrinho que conhece o tio que está com o imóvel parado e entra num acordo com o tio dele para disponibilizar esse imóvel para locação.
pode ser um investidor. Então, assim, a pessoa que tem a responsabilidade pelo imóvel é ela que vai criar um anúncio no Airbnb, né? Ou no Airbnb ou em outras plataformas. Então, o que é esse anúncio? É uma representação do imóvel, né? Onde você vai descrever as características, vai mostrar as fotos, vai mostrar como que funciona, quando que ele está disponível, quanto você vai cobrar. Então, assim, ele coloca todas as informações do imóvel para locação. Igual teria num processo de venda ou de locação normal. E essa pessoa, qual que é o X da questão? Quanto mais atrativo for esse imóvel, quanto mais desejável ele for, mais bonito, mais vistoso, que ele despertar o desejo, né, mexer com as emoções da pessoa que está visitando, mais locado ele vai ser, ou seja, você vai ter mais resultado. Então, quem é o potencial contratante de um serviço de homestaging ou de arquitetura? É o anfitrião em si. Ele pode ser o proprietário ou pode ser alguém que está administrando o imóvel. Então, assim, tanto pode ser uma figura como outra. Então, por exemplo, quem que são os meus mentorados? Por exemplo, eu tenho proprietários de um sítio, por exemplo, que tem um sítio há muitos anos, da família, e que tem um espaço interessante, bonito, rural, bacana, e que às vezes está precisando de toques de decoração, às vezes está precisando de fotografias com qualidade profissional, de uma preparação, para tornar o imóvel atrativo. Porque muitas vezes não fez parte da formação dele. Tem outra característica também, que é natural, né, faz parte da nossa... enfim, da escala da vida. Normalmente as pessoas vão acumulando patrimônio conforme elas vão envelhecendo, com mais anos de trabalho, aquilo vai se acumulando ao longo de um tempo, vai gerando renda. Então as pessoas que têm imóveis costumam ter mais idade. E aí eu estou falando desde os 18 até os 100 anos. Então, assim, as pessoas vão crescendo o seu patrimônio ao longo da vida. Então, às vezes, a pessoa que tem lá os seus 50 anos, 60 anos, 40 anos, nem todas elas têm ou conhecimento, às vezes, de design, às vezes de estilo ou de fotografia, ou às vezes também não tem tempo, nem tem saco, às vezes, de querer fazer um trabalho e tal, e às vezes tem renda, tem patrimônio. Então, o profissional de homestaging, ou a própria decoradora, ele entra ajudando esse profissional a tornar esse imóvel mais desejável, mais atrativo, né? E aí depois a gente pode falar um pouquinho das características do Airbnb e tal, porque que isso é mais importante ainda quando a gente compara com as plataformas mais tradicionais ou como classificados, né? Mas o fato é isso, esses seriam os contratantes. Não sei se eu respondi, Ana. Respondeu, perfeito para mim. Queria só perguntar aqui para vocês, deu para todo mundo entender o que tá claro para vocês? Se estão com alguma dificuldade? Comenta aqui também para a gente se estão conseguindo acompanhar bem aí o conteúdo. Para mim ficou perfeito. Quem contrata tanto pode ser o proprietário, mas de qualquer maneira é o anfitrião, aquele que pode estar responsável por aquele imóvel. Então, às vezes uma pessoa tem mais de uma figura, né? Tem mais de um papel. E a gente tem até um cliente que postei hoje uma foto no perfil de um trabalho que a gente fez para ele, que ele é proprietário, ele tem alguns imóveis, mas ele também trabalha com a administração de outros imóveis. Então ele está em várias pontas, né? Ele é nosso cliente final, mas Perfeito. Ele também é um cliente parceiro, porque ele indica a gente para outros proprietários que ele vê que poderiam ter o imóvel deles potencializado por uma reforma ou por um trabalho de homestaging. Então, existe esse lance dos papéis, né? Que eu acho que ficou super claro também quando... Isso. A outra função, exatamente o que você está colocando, a gente chama, ele pode ser pode ser até muito semelhante ao administrador de imóveis tradicional, a imobiliária tradicional, né? Existe até uma discussão, não vamos entrar aqui entre o co-anfitrião e o gestor de imóvel de temporada, mas o fato é, se você tem, algumas pessoas acabam tendo vários imóveis em carteira e administram para pessoas que não têm tempo. Então, sei lá, tem um médico, tem arquiteta, o empresário, o dono do restaurante, o dono do sítio, pessoas que têm imóveis, têm patrimônio, mas não querem se envolver com esse negócio de receber hóspede, de cadastrar em Airbnb e tal. Beleza.
Aí existe uma função que é o do co-anfitrião, ou do gestor de imóveis de temporada. Esse cara vai administrar, muitas vezes, uma carteiras de dezenas ou até centenas de imóveis e vai cuidar de tudo. Ele só vai passar a grana no final. Essa é a renda mais passiva que tem, né, para essas pessoas, que elas vão receber apenas o resultado do aluguel de temporada. Então, às vezes, quando esse cara capta um imóvel, às vezes o imóvel não está bacana ainda, ele tem potencial, pô, é de frente para o mar, está bem localizado e tal, mas ele ainda está precisando de uma reforma, ele está precisando de fotografias novas, precisa, né, de despertar justamente aquela questão do desejo e da atração. Então, às vezes, esse profissional faz parcerias com profissionais de home staging para, sempre que captam um imóvel, fazer um trabalho de staging e fotografar. Então, eu tenho alunos das duas pontas, né? Tem empresas, por exemplo, que estão comigo, que já tem parceria com um home stager específico, que todo imóvel que ele capta, o mesmo home stager, a mesma home stager vai lá e faz as fotografias, faz a preparação do imóvel e sobe aquele imóvel lindo para a plataforma. Porque esse é mais o jogo do profissional. O profissional já nem considera ter um imóvel na plataforma que não seja atrativo, né? Então é daí que há uma outra oportunidade para quem está no mercado como arquiteta e designer. Com certeza. Pegar pessoas que já estejam, né, parceiros, para poder ter sempre também esses imóveis novos entrando. É o que a gente justamente prega aqui. E aí a gente entra na seguinte questão. Fazer design de interiores é muito diferente de fazer home staging. Por quê? Quais são as principais características, a principal diferença? O designer e a decoradora, o arquiteto, ele está acostumado a fechar um briefing com o cliente final, que está comprando ele para fazer aquela transformação na vida dele. E o home staging é bem diferente disso, porque a gente costuma, de acordo com a característica daquele imóvel, de acordo com os pontos fortes daquele imóvel, de acordo com o público que aquele imóvel vai atender, a gente é que direciona o que a gente sugere, a gente que dá o diagnóstico do que vai ser colocado, de quanto deve ser investido. Claro que essa questão de quanto deve ser investido, às vezes também a gente já sabe que a gente tem um limite, mas às vezes a pessoa que está contratando já fala qual é o budget, né, qual é o orçamento, mas existem coisas específicas. Uma delas o investimento não pode ser muito alto, porque esse imóvel, ele precisa, o objetivo dele é trazer renda para a pessoa. É justamente o que a gente falou no início da live. A pessoa, ela está colocando ele na locação de temporada para adquirir renda passiva, tá? Então, existe um cuidado muito maior com o orçamento do que com a decoração final, com a decoração que é feita para o morar. Então, eu queria que a gente entrasse um pouquinho aí nesse tema dos cuidados que o profissional precisa ter na hora de fazer sugestões, de fazer um diagnóstico de Airbnb, tá? Eu acho que você pode falar um pouco do que é mais importante para a pessoa que está buscando. Vamos entrar um pouquinho aí nesse tema. Legal. O importante realmente tem uma diferença significativa. Quando você está, sei lá, reformando o seu próprio imóvel, muitas vezes você estoura ali o orçamento, ou revê, ou vai um pouquinho além, porque é algo que você vai, sei lá, aproveitar durante muitos anos, é para você, para sua família. Então está muito ligado às emoções, né, de você construir para o seu próprio uso, né? E já quando você está quando você está trabalhando como investidor ou como locador, a questão ela se torna um pouco mais racional. Também não é totalmente racional, não vamos falar tapar o sol com a peneira, né? Tem a emoção, tem o apego, muitas vezes é algo que a gente acaba trabalhando também com os anfitriões, né? Às vezes você tem tanto apego pelo imóvel que você construiu, desenhou e projetou para locação, que depois você não quer alugar, ou está com medo de receber um estranho ali e tal, e isso acaba prejudicando. Então, assim, uma primeira consideração é que eu posso falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho só sobre por que o Airbnb se tornou Airbnb, né, desse tamanho que a gente conhece, Ana. Ele se tornou
chegou a se tornar essa gigante, né, no mundo todo, tendo imóveis no mundo todo, porque ela conseguiu vencer uma barreira que é a construção da relação de confiança entre o hóspede e o anfitrião. Então, antigamente, quando eu ia para a praia com meus pais, quando eu era pequeno, assim, a gente ia sem saber onde ia ficar, viajava o dia inteiro, chegava à noite lá em Santa Catarina, aí tinha os corretores com a chavinha balançando, não sei se tinha aí no Rio de Janeiro também, os corretores com a chavinha balançando, a gente chegava, pegava uma chave, ia olhar os imóveis de noite, já todo mundo cansado, era aquele terror. E nunca se imaginou que você ficaria, assim, que você poderia, por exemplo, receber alguém de outro país, né, na sua casa, às vezes até morando nela, sem conhecer essa pessoa. Então o Airbnb ele criou um sistema que fez possível construir confiança entre duas partes que não se conhecem. Então hoje, às vezes eu recebo hóspede, sei lá, de fora do Brasil, ou de qualquer parte do Brasil, e olhando para o perfil dessa pessoa dentro do Airbnb, eu posso ter confiança em receber essa pessoa. Mas o que é essa confiança? Essas são as avaliações. É a reputação que essa pessoa constrói ao longo da sua trajetória dentro da plataforma. E um dos critérios de avaliação do imóvel, então assim, é um jogo dos dois lados, tá, Ana? Então, o anfitrião avalia o hóspede, depois de uma estadia, eles ficaram, combinaram, fecharam uma locação, terminou a estadia. O anfitrião avalia o hóspede e o hóspede avalia o anfitrião. E os requisitos, e alguns quesitos que o hóspede avalia o anfitrião, é com relação à fidelidade do imóvel, a precisão do anúncio. Aquilo que ele alugou é aquilo que realmente estava lá presente? É aquilo que ele vivenciou? Então, aí eu entro na seara. Por que eu fiz essa introdução? Para entrar no home staging. Eu não sou especialista em home staging, mas, por exemplo, quando você faz um home staging para venda, eu imagino que você monta a estrutura, tira as fotos e mostra, mas não necessariamente a pessoa que vai comprar ela tem a ilusão, ela tem a percepção de que ela vai ficar com aquele ambiente daquele jeito. É quase como decorado, né? Como uma encenação, do tipo, olha, quando você comprar isso aqui, você vai ter essas opções. É isso que estou falando besteira ou é mais ou menos assim? Perfeito. Então, assim, ela tem para ela ter uma impressão de como ela pode organizar o espaço, quando ela trouxer os móveis dela, etc. Já na locação, então, assim, se você vai fazer staging, e você traz um monte de coisa, e você coloca um sofá novo, coloca um monte de coisa, e faz uma preparação linda e maravilhosa, e no final do dia, tira as fotos, e no final do dia leva embora, isso vai ser um grande problema para o anfitrião. Porque quem alugar vai querer aquele espaço que viu nas fotos, entendeu? E vai querer com aquelas estruturas e tal, daquele decorado, daquele jeito bonito, foi aquilo que encantou ela na hora de locar. Então, um dos critérios de avaliação é a precisão do anúncio. O anúncio é bonito, o imóvel ele faz jus àquilo que foi vendido, entre aspas, na plataforma. Então, assim, um cuidado que o staging tem que ter é que ele não pode vender uma imagem que não vai ser entregue depois. Vender um imóvel, mostrar um imóvel que depois não vai ser o que a pessoa vai encontrar. Aí você pode perguntar, e aí eu tenho uma posição em relação a isso, eu não sei se não existe unanimidade, né? Mas eu defendo que uma coisa é precisão e outra coisa é preciosismo. Então, para mim, o anúncio tem que ser preciso. Agora, aí as pessoas me perguntam, mas Márcio, se eu colocar essa plantinha aqui, o hóspede vai querer essa plantinha aqui. E se não tiver plantinha aqui, ele vai reclamar e eu vou ser punido. Eu acho que é exagerado isso, sabe? Então, assim, eu não me preocupo em colocar uma plantinha, em ter uma vela na hora do banheiro ali, em ter um sabonetinho diferente, e depois, na experiência, a pessoa encontrar um ambiente ligeiramente diferente. Eu nunca tive problema por isso. Eu já comprei, sei lá, flor de um girassol lá, comprei outras flores para tirar fotografia, que ficaram só aquele dia, e nunca tive reclamação. Mas isso não pode ir além, né? Não pode, sei lá, não, aqui você tem 8 travesseiros, bonito, com aquela coxa, tudo bacana, chega lá no dia, não tem enxoval. A pessoa tinha que ter trazido, né? Aí não dá. Então essa é uma minha preocupação que me vem agora, sabe, Ana? O homestager vai ter que ter o cuidado de fazer uma preparação, mas ele não pode também criar um ambiente completamente diferente daquele que vai ficar no dia a dia. Nossa, achei perfeita a sua colocação, Márcio, porque realmente a gente também tem esse cuidado de colocar determinados itens que vão
compor a foto. Quando a gente tira a foto de uma cozinha com um bolo, ela dá aquela impressão com aconchego, mas o hóspede não vai necessariamente pensar que vai ter um bolo no dia que ele chegar. Exato, Né? exato. Então, mas assim, eu vejo algumas coisas que também são bem específicas desse nicho que eu acho legal a gente comentar aqui. Uma delas são os utensílios. Quando você comentou comigo que você já fez contratação de homestager, tá? Reforma e tal. Eu não sei até que ponto que você foi, né? Se foi até a decoração final, mas eu queria saber um pouquinho mais a respeito da questão dos utensílios eletrodomésticos e tal, porque é uma coisa que tem que ficar claro de quem vai ser responsabilidade no momento da contratação do profissional. E também da questão do enxoval, que é uma coisa também muito específica, que é legal o profissional saber, isso vai fazer parte da contratação dele ou não, porque é algo são muitos detalhes. E isso pode influenciar totalmente no orçamento. O enxoval, imagina, para um imóvel de 3 quartos, ele pode acabar representando muito, porque dependendo do lençol, acaba sendo tudo muito caro, né? Dependendo da qualidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu já contratei principalmente decoração, né? Decoração e preparação do imóvel. Com relação aos utensílios, um Airbnb é um imóvel de locação de temporada, ele, digamos assim, na grande maioria das situações, ele se destina a locações curtas. Então, a pessoa quer ter ali à disposição, ela não quer, digamos assim, ela não quer ter que levar nada, que se preocupar com nada. Então, você vai ter um enxoval, você vai ter uma TV funcionando, você vai ter, às vezes, uma cozinha funcional, que a pessoa possa cozinhar uma refeição. Ainda mais agora, durante a pandemia, com todas essas dificuldades, isso se tornou mais crítico ainda. E o aluguel de temporada tradicional, aquele que a gente conhecia de antigamente, não era assim. Muitas vezes o imóvel estava mais cru, ele estava menos preparado, né? Então, essa é uma discussão que eu tenho, às vezes, com alguns anfitriões que faziam a locação já há muito tempo. Na praia, então, isso é muito comum. E que não ofereciam enxoval. Só que hoje, no padrão que, digamos assim, o padrão que é esperado na maioria dos imóveis, que os anfitriões de cidade estão já acostumados, os hóspedes também, o enxoval é sim fornecido. Porque pensa o seguinte, as pessoas hoje têm restrição de bagagem, viajam com pouca bagagem, tem que pagar mais a bagagem. Aí você imagina, você vai, por exemplo, eu viajo com a minha esposa e mais 2 filhos pequenos, já é um monte de bagagem de criança, carrinho e tal. Imagina se eu tiver que ficar entupindo as minhas malas de lençol de casal, lençol de solteiro, travesseiro, etc. Então, dentro digamos assim, de um projeto de Airbnb, o anfitrião tem que considerar ter um enxoval. Então, beleza, no homestaging talvez o profissional possa trazer ali uma almofada a mais, algum destaque a mais, mas o enxoval em si tem que fazer parte do pacote, digamos assim, do investimento que o anfitrião vai fazer. Tem gente que ainda aluga 100, não é obrigatório no Airbnb, a pessoa pode alugar 100, mas digamos assim, com um grau de profissionalização e de avanço do mercado, isso passa a ser quase que um padrão de fato, né? Onde todo mundo que está viajando em Airbnb, em cidades maiores, então, isso é praxe, né? Espera o enxoval. E aí, se você é um anfitrião que não tem o enxoval, não fornece, você, digamos assim, vira o patinho feio, né? Tem aquela estranheza da pessoa que vai se hospedar com você. Então, eu não acredito, Ana, que esse seria tanto um problema para o serviço de homestaging em si, porque, de fato, o anfitrião deveria ter o enxoval, tá? Então, esse seria um ponto. Aí, por exemplo, se ele não tiver um enxoval bonito, né, aí talvez seria uma discussão de ele talvez ter que fazer um investimento, porque, claro, não adianta ele ter um enxoval antigão, bastante colorido, lá estampadão feio, aí vem no homestaging fica tudo bonito, lindo, maravilhoso, e depois a pessoa se frustra, né, quando chega lá no imóvel. Então, assim, eu diria que isso precisa constar do investimento. E com relação aos eletrodomésticos, eu, particularmente nos meus imóveis, eu procuro ter muita funcionalidade. Então, um secador de cabelo, né, que as mulheres
utilizam muito. Então, às vezes você recebe, por exemplo, gente que vem para uma formatura, que vem para um casamento. Então, qual que é a diferença do quarto do hotel? O quarto do hotel muitas vezes tem uma funcionalidade restrita, né? Simples, ele às vezes é um espaço menor. E quem aluga uma casa, muitas vezes quer recursos e, digamos assim, utensílios que encontra normalmente numa casa. Então, sei lá, eu tenho tábua de passar roupa, tenho ferro de passar roupa, tem, sei lá, até a gente costuma deixar até kit de costura, né? Que às vezes, sei lá, o cara tá indo para uma reunião, rebentou um botão, e aí, ali na última hora, ele consegue com um kitzinho de costura se virar. Ou então um carregador de celular. Então, assim, isso tudo faz parte do pacote do investimento em quem quer começar a ser anfitrião. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Você respondeu a minha pergunta, sim, e eu tenho certeza que quem é seu mentorado já vai saber tudo isso. É que o que acontece é que às vezes pode chegar algum cliente para a gente trabalhar que ele não saiba disso. Então, eu acho que são cuidados que o homestager precisa ter para ele poder, na hora de um diagnóstico, ele contemplar isso ou ele, no mínimo, informar que o proprietário ele vai ganhar pontos, vamos dizer assim, né? Ele vai conseguir ranquear melhor o imóvel dele se ele tiver aqueles itens. Eu vi que teve uma pessoa aqui que até falou, né? Eu ofereço chapinha, ferro de roupa, secador de cabelo. Quer dizer, secador de cabelo eu já vi em hotel, mas chapinha eu nunca vi. Então ela já tem aí mais um diferencial. Isso. Diga. Não. É exatamente isso. Então, assim, o padrão de hospitalidade ele vai se transformando, né, ao longo do tempo. Então, assim, a expectativa da pessoa vai aumentando. Só que, é como você falou, assim como eu encontro, as pessoas procuram e tal, e vão aprendendo sobre... Tem muita gente que ainda nem mesmo conhece o Airbnb, ou nunca utilizou, nunca alugou, e não tem essa informação. Então, o profissional, nesse caso, o homestage que foi contratado ali, muitas vezes ele acaba assumindo um papel pedagógico mesmo, de ensinar, de mostrar o quanto isso é importante para a plataforma. Tem alguns dados, por exemplo, o Airbnb fez uma pesquisa em 2016, ele divulga lá no site dele, com 100 mil anúncios na plataforma. E ele teve as seguintes informações, Ana, que quem tem fotografias profissionais, aí ele se restringe a fotografias profissionais, né? Mas a gente pode, digamos assim, também reunir ali os imóveis também que tem homestage. Mas ele fez uma análise de quem tem fotografias profissionais. Esses anúncios chegam a ter 40% a mais de rendimento do que os imóveis que têm fotografias convencionais ou não profissionais, fotografias mais simples. Os proprietários que têm imóveis com fotografias profissionais chegam a ter 24% mais reservas também na plataforma, que está ligado também diretamente aos rendimentos. E também conseguem alugar por um preço 26% mais alto do que os imóveis que não têm fotografias profissionais. Então, esse tipo de informação é legal o profissional que vai atuar com um anfitrião, com um candidato a anfitrião, com alguém que está querendo entrar nesse mercado, para poder mostrar, olha, isso aqui vai reverter diretamente depois no seu resultado como locador, né? Porque isso influencia o algoritmo do Airbnb, né? Veja o seguinte, no Airbnb, as pessoas vão... primeiro você precisa mostrar por meio de uma foto ou por meio de uma nota, de um título, de algo que chame a atenção, você precisa primeiro gerar o clique. Ele, em certa medida, ele lembra um pouco o Instagram em alguns pontos, mas você precisa despertar a curiosidade, o interesse da pessoa clicar no seu anúncio. Então, se a pessoa não clica, é como se fosse uma lojinha que ninguém passa na frente. Ela está escondida, né? Então, assim, o imóvel que ele não... Eu costumo dizer, imóvel que não é visto, ele não é reservado. Então, se você tem uma foto desinteressante, um quarto escuro, mal decorado, feio, ninguém clica. Então, ninguém vai saber o que você tem para oferecer, como vão ser os outros cômodos, porque simplesmente todo mundo passa batido. E aí, isso é legal das pessoas também conhecerem e explorar com os proprietários. O que acontece? O Airbnb, ele ganha dinheiro quando? Ele ganha dinheiro quando fecha a locação. Quando um hóspede encontra uma propriedade. Então, para o Airbnb, quais são as propriedades mais interessantes para o Airbnb? São aquelas que geram locações, aquelas que geram cliques, aquelas que geram interesse.
Então, se o seu imóvel não é interessante, o Airbnb, ao longo do tempo, não vai ter tanta vontade de mostrar eles para os potenciais hóspedes. Por quê? Porque ninguém clica, porque é feio, porque ninguém reserva, ou alguém que clica acaba não fechando. Então, essa questão do encantamento, por meio das fotografias, por meio do design, ela é fundamental para a visibilidade do seu imóvel na plataforma, que, assim, de certa forma, vai ser o que vai garantir maior faturamento. Então, eu costumo usar uma analogia, Ana, que é o seguinte, é mais ou menos assim. Antigamente, se você fosse escolher um filme, você ia lá na locadora, ou você vai lá numa prateleira, você vê todos eles, muitas vezes, expostos, né? Então, você pode olhar e escolher aquele que tem melhor preço, que está mais bacana e tal. Hoje em dia não é assim. A plataforma te mostra os anúncios que ela acha que você vai gostar. Então, se o seu é feio, se o seu não é clicado, ao longo do tempo a plataforma não vai mais te mostrar. E isso faz com que seus rendimentos afundem. Então, mostrar para o proprietário essa importância da boa fotografia, do anúncio bem preenchido, de um design bacana, eu acho que isso mexe com o bolso dele e com certeza ajuda ele a pensar melhor no investimento que ele precisa fazer para preparar o imóvel. Perfeito. Você colocou aqui dados super importantes que a gente leva muito ao pé da letra isso. O que a gente faz e o que a gente ensina também as nossas alunas a fazerem. A gente, quando a gente fecha o pacote de homestaging, a gente inclui no pacote as fotografias profissionais. Então, a gente geralmente tem fotógrafos parceiros, porque acaba sendo a maneira como vai finalizar o nosso trabalho. E se a gente tem que pensar o seguinte, o que a gente quer é um cliente satisfeito. Se o cliente contrata a gente para fazer um homestaging, que ele começa a não ter retorno, ele não vai contratar a gente de novo e ele não vai indicar a gente para outras pessoas. Então, a gente toma isso como princípio. Então, a gente inclui as fotos, porque a gente tem total consciência de que as fotos é que vão fazer com que o homestaging tenha sucesso. Seja para venda, ou seja para locação, ou seja para locação de temporada. Porque é o que você falou. O maior ativo que tem disponível hoje, né, é o nosso tempo, é a nossa atenção. Então, para a gente poder captar a atenção das pessoas, a gente tem que mostrar algo que seja visualmente atrativo. Aí tem até aquela frase que falam, né, não julgue o livro pela capa, porque como que a gente compra um livro? Se você entra numa livraria e, assim, né, tem aqueles milhões de livros, alguma coisa naquela capa vai te chamar a atenção. E é o que acontece com os imóveis. Nesse mundo infinito aí, nesse oceano infinito de imóveis para venda, para locação de temporada, a gente tem que chamar a atenção do cliente mais rápido. E eu até lembrei de um fato também que é importante. Os fundadores do Airbnb, quando eles começaram, eles tiveram muita dificuldade, porque eles estavam criando algo que era totalmente inovador para a época. Eles tiveram muita dificuldade de começar a dar resultado para as pessoas que colocavam os imóveis lá. E a partir de um determinado tempo, eles entenderam que as fotos daqueles imóveis não faziam jus à propriedade que era. E aí eles incluíram dentro desse pacote também as fotos. Então, durante muito tempo, até aqui no Brasil, o Airbnb, ele era responsável pelas fotos e depois ele descontava esse valor do proprietário. É mais ou menos isso que eles faziam, não é? Isso. O que hoje acontece assim, existe um site lá dentro do Airbnb, uma parte de endereço dentro do site do Airbnb, que é o Professional Photography, alguma coisa assim, que você pode verificar se a sua cidade e a sua acomodação, o seu imóvel, está apto a receber fotografias profissionais. Então, até hoje existe um programa que é assim, se você estiver apto e se o Airbnb tiver parceria com os fotógrafos na sua cidade, você pode pedir a sessão de fotos profissionais, eles vão enviar o fotógrafo e vão, exatamente como você falou, vão cobrar depois nas suas reservas. E por um valor subsidiado, porque às vezes é um valor de 250, 280 reais, que é inferior ao que o fotógrafo profissional cobra. Então, assim, no final das contas, o Airbnb também está botando dinheiro ali para poder garantir que as imagens tenham
tenham qualidade, porque senão, enfim, as fotos, o imóvel acaba não sendo alugado. E Ana, isso me lembrou uma outra coisa que você, sobre o home staging, sobre essa questão da fotografia, que é o seguinte, muitas vezes as pessoas estão procurando no Airbnb, por que às vezes as pessoas alugam um imóvel próximo da sua casa, né? Por exemplo, né? Próximo da sua região. Às vezes a 100 quilômetros aí da sua casa, 50, 80, um imóvel no final de semana. Muitas vezes elas estão atrás de viver uma experiência diferente. Um imóvel que tenha uma característica diferente, sei lá, algo que saia da rotina, faça ela sair da rotina, viver algo diferente, passar um final de semana especial com a família, com a esposa, com o namorado, etc. Então, nesse trabalho de staging, também tem muito de ajudar o anfitrião a construir essa experiência, né? A construir isso que ele vai entregar e vai encantar, que vai sair daquela visão de um teto, simplesmente, né? De um quarto, beleza, é um quarto bonito, bacana, com a cama, colchão, ok, e acabou. Né? É você conseguir vender algo que vai além disso, que vai mexer com as sensações da pessoa, que vai... É o que às vezes eu pego e faço uma análise de anúncio Airbnb, né? E olho a foto do banheiro, às vezes, tá ali, foto cru, o vaso aparecendo, o vaso aberto, a tampa, eu falo, gente, o pessoal não está interessado muito no vaso, né? Ou no interior do vaso, né? Agora, quando você mostra um banheiro que tem que parece um spa, você trabalha com emoções das pessoas. A maioria das pessoas já ouviu falar de spa, já conhece o que é um spa. E se você coloca elementos que a pessoa reconhece como sendo de um spa naquele banheiro, aquilo mexe com as emoções dela. E aquilo ajuda a fechar a locação. Então, acho que um convite legal também para a galera do staging é pensar isso, é entender que tipo de experiências esses hóspedes e essas pessoas estão procurando, que experiências que vendem, né, que são atrativas, que podem fazer a pessoa sair do lugar comum. Então, no Airbnb, o Airbnb também é famoso pelas acomodações exóticas. Então, tem casa na árvore, tem cabana, tem castelo, tem trailer, container, que agora vai virando de certa forma comum, mas tem muita gente que, sei lá, quer conhecer como que é ficar num container diferente, sei lá, estruturado de forma diferente. Aqui mesmo em Brasília tem um imóvel que surgiu agora durante a pandemia, que é um container de frente para o lago. O container, normal, de frente para o lago, eles fizeram um deck, colocaram uma jacuzzi de frente para o lago, bom, tá bombando, tá lotado o imóvel. Porque de frente para o lago, com uma jacuzzi, foto incrível da jacuzzi, do lago, alguma coisinha, uma lareira, uma fogueirinha à noite, com champanhe do lado, pronto. Você vende o desejo da pessoa passar alguns dias ali. Então, eu acho que o trabalho de stage está muito ligado a isso também, né? De você tentar construir essa experiência. De você fazer com que a pessoa ela se veja ali, né? Ter aquela sensação, uma sensação agradável. Então, você falou assim, perfeito. Eu vi que teve uma pessoa que perguntou qual é o tipo de decoração que tem mais reservas no Airbnb. Eu não sei se tem uma resposta única para isso, se tem algum padrão que seja mais valorizado. Boa pergunta. Não tenho informação, não. O que tem alguns sites especializados em análise de dados, como o AirDNA, que era um pessoal que fazia gestão de imóveis lá nos Estados Unidos, e depois, de tanto utilizar dados e informações, eles começaram a vender serviços de dados. Então, eles mostram, por exemplo, as principais comodidades que os anfitriões têm. Por exemplo, dá para saber, nessa cidade aqui, 85% das pessoas oferecem ar-condicionado, 78% oferecem micro-ondas, 60% tem garagem, 30% tem banheiro. Então, a gente tem números assim. Agora, isso associado a potencial de reservas, eu não tenho essa informação e eu acho que ela não está disponível. De vez em quando, o Airbnb divulga coisas assim, que eles têm a massa de dados completa, né? Eles realmente sabem tudo o que faz realmente ser atrativo. Então, por exemplo, agora, durante a pandemia, eles deram alguns dados sobre, por exemplo, a questão de Wi-Fi, que se tornou, acho que, o quarto item mais procurado, comodidade mais procurada, espaço para notebook, espaço para trabalho à distância, foi uma das mais procuradas. Então, de vez em quando, o Airbnb dá algumas dicas de coisas que estão sendo muito, muito procuradas. Agora, sobre estilo de decoração, eu acho difícil dizer. Então, por exemplo, se forem imóveis rurais,
às vezes o perfil da pessoa que está, sei lá, procurando imóvel rural, gosta de algo mais rústico, ou algo mais que preserve as características originais do imóvel. Já em cidade, hoje em dia tem muito padrão, né? Minimalista, mais com um design mais moderno. Só que também tem aquele negócio. Conforme você vai adotando um design muito padrão e muito, digamos assim, moderninho, né? Mas moderninho no sentido de ser muito padronizado, muito utilizado, você cai em lugar comum, né? E aí exatamente. você tem, sei lá, um prédio que a maioria é investidor e tem 100 imóveis para alugar no Airbnb. Se o teu for com a mesma decoração do prédio, padrão, igual a todos os outros, você não chama atenção, você não quebra o padrão. E aí você tem que investir em algo diferenciado, né? Para poder chamar atenção. Com certeza. E aí eu acho que assim, o grande valor do profissional nessa transformação. Vou dar um exemplo aí para ilustrar. A gente fez um trabalho para esse cliente nosso, que ele é administrador, enfim, e aí ele tem vários papéis. E a gente fez um trabalho para ele em um imóvel que não é imóvel dele. Então a gente tinha que ter um cuidado muito grande com o orçamento, a gente tinha um orçamento muito limitado. Então, o que a gente faz nesse tipo de caso? Não dá para você criar um estilo todo do zero no imóvel com um orçamento limitado desse jeito. Então, você tem que pegar alguma característica naquele imóvel que você consiga salientar, que seja um ponto forte, e você trazer aquele estilo. Então, o que a gente fez nesse imóvel? Como ele era um imóvel já mais antigo, porque é na zona sul do Rio, etc., a gente usou um estilo vintage, assim, porque a gente não ia conseguir mudar muita coisa, a gente não ia conseguir mudar piso da cozinha, que era super característico de uma época. Então, a gente aproveitou aquilo e as melhorias que a gente fez, elas levantaram aquilo. Então, ele tinha tido uma locadora e aí tinha um corredor inteiro que era com um DVD. E isso acabou se tornando o atrativo do imóvel, porque as pessoas gostam de pegar, assistir e tal. E a gente pegou e botou uma parede bem coloridona no corredor e mostrou mesmo, tipo, tá aqui, esse é o diferencial do apartamento. E o apartamento tem vários reviews positivos, né? Várias avaliações positivas por conta desse diferencial. Então, é esse olhar que o arquiteto, que o designer, ele precisa ter para ele poder usar a criatividade dele para que a gente consiga fazer isso tudo com investimento baixo. Exato. E eu costumo dizer o seguinte, uma frase que surgiu no meio de uma live, né? O pessoal sempre fala, como é que é só baixando o preço, eu tenho que baixar o preço, o Airbnb fica pedindo para eu baixar o preço, tem gente que, não, mas o Airbnb só estimula, prostitui as locações, não sei o quê. A questão é a seguinte, se você é igual a todo mundo, se você é uma commodity, em qualquer mercado, se você é commodity, você vai disputar por preço, é o mais barato, você vai ter que ser mais eficiente, ter mais escala e ganhar no preço. Agora, se você tem algo único, uma proposta de valor único, um diferencial que encanta as pessoas, você vai disputar no valor que você oferece, não no preço que você cobra. Eu costumo dizer, experiências de valor não têm preço. Então, quando você constrói uma experiência única, você se torna único na sua região. E as pessoas que se conectarem com aquilo, como você falou, com o design vintage, com o cassete, com aquela época, elas vão querer ficar, muitas vezes, nesse imóvel, porque elas se conectam com aquilo. Ao passo que se você tem a caminha branca parecida, com a mesma decoração, tudo igualzinho todos os outros, né, aí você vai disputar no preço, porque é a única coisa que você tem o único diferencial que você tem para colocar. Por exemplo, aqui em Brasília tem uma colega anfitriã que ela tem um apartamento vintage e que ela também, acho que ela também é decoradora, e ela explorou muito vintage no apartamento inteiro, coisas coloridas, quadros, geladeiras, adesivos da época, anos 80 e tal. E foi se tornando tão interessante o imóvel dela, que eu arrisco dizer que hoje ela tem mais locações para fotógrafos do que para hóspedes. Por quê? Porque todo mundo... aí tem vários fotógrafos aqui da região famosos que fazem ensaio sensual. Começaram a fazer fotos no imóvel dela
alguém até falou aqui, ambiente instagramável, né? Apartamento instagramável. O dela é totalmente instagramável, porque cada parede, ela gera um clique, gera uma ideia de um possível ensaio, de uma pose e tal. E aí ela aluga muito também para fotógrafos que vão lá fazer ensaios, né? E isso é muito interessante, porque aquele imóvel não tem nenhum outro aqui na cidade igual aquele. Ele é único. Então eu acho que assim, é uma arte, como você está falando, é uma arte fazer com poucos recursos, extrair o melhor do imóvel. Agora, Ana, às vezes é pouco mesmo que precisa. O mercado, claro, tem cidades que ainda está muito... que tem mais competição, o mercado já se aprimorou. O Rio de Janeiro é um mercado bastante competitivo e tal. Mas em muitos lugares, assim, o que as pessoas precisam é do básico, é parar de realmente fotografar o vaso aberto, é tirar uma foto com um pouquinho mais de iluminação, é colocar um travesseiro e umas almofadinhas ali em cima da cama. Então tem muita gente que ainda não faz o básico. O mercado do Brasil, de maneira geral, ele ainda não amadureceu, né? Ele ainda é muito composto por amadores. No bom sentido, sei lá, todo mundo começou um dia, né? Mas o fato é, a profissionalização que aconteceu na Europa, com aluguel de temporada explodindo em Barcelona, Lisboa, nos Estados Unidos, aos pouquinhos ela vai chegando no Brasil. Então, o mercado vai se tornar mais competitivo aqui, e esses proprietários que têm o imóvel mais simples, ou não fotografam, ou não colocam um travesseiro na cama para fotografar. Tem, assim, fotos de imóveis que cobram R$2.000 a diária, 1.500, e que é a cama com lençolzão branco ali e acabou. Parece uma toalha de mesa ali, pronta para começar a receber os pratos, porque não tem um travesseiro. Então, eu assim acredito, e eu falo isso muito para os anfitriões, que dá para fazer muito com pouco, sabe? Sem ter que fazer a reforma, sem ter que... Claro, se a parede for verde-limão e o imóvel não foi pensado para ser verde-limão, vai ter que talvez pintar o imóvel. Mas, fora isso, tem muita coisa que dá para fazer com criatividade. É aí que o profissional de homestaging tem mais valor ainda, né? Com certeza. E a gente entender também qual é a dor, e isso que eu acho que é o crucial aqui. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Como que você está de tempo? A gente não vai se estender muito, mas eu queria fechar os assuntos aí. Eu queria saber como você está de tempo, que nós que somos do mundo digital, às vezes está com o horário certinho, assim. Não, tá tranquilo. Então tá beleza. Então vamos lá. Eu me lembrei de uma coisa, e é uma sacada que eu acho que realmente é uma chave que precisa virar para o arquiteto, para o designer que tem interesse em atuar nessa área, que é ver isso como um negócio. E que como uma coisa ou outra que você pode falar para o proprietário vai fazer ele ter aquela vontade de fazer aquele investimento. Eu vou dar um exemplo de uma sacada que a gente teve durante assim, uma proposta que a gente fez para um cliente nosso, que você falou, eu lembrei disso. Aqui em Niterói não é uma região de locação de temporada, não é forte aqui. E a gente estava com uma proposta de homestaging de um imóvel muito grande que o cliente não tinha expectativa de morar o ano todo. Um imóvel assim, de 4 quartos para um casal. E aí a gente teve essa sacada, a gente colocou na proposta que ele poderia estar fazendo a locação do imóvel dele para noivas, por exemplo, que já pagam uma diária de 3.000 a 5.000 reais para ficar em um quarto de hotel e que total pagariam esse mesmo valor para ficar num imóvel de 4 quartos. Então, assim, foi uma sacada que a gente teve que tem a ver com esse lance que você falou dos fotógrafos que estão alugando esse apartamento vintage, né? E que o profissional precisa ligar essa chave, porque às vezes é isso que vai despertar no proprietário aquela sensação de tipo, eu posso ter retorno com isso. Isso não vai ser um dinheiro que eu vou gastar e ele não vai voltar para mim, né? Exato. A verdade é que, assim, eu, por exemplo, falando da minha experiência, quando eu entrei no negócio, eu tinha uma visão, assim, sei lá, quantos graus dá isso aqui, mas é pouquinho. Sei lá, dá uns 30 graus aqui do que era o mercado de locação de temporada na minha cidade. Por exemplo, em Foz do Iguaçu, é o pessoal que vai fazer turismo,
e tal, turismo internacional, em grande parte por conta das cataratas e tal. Aqui em Brasília, o pessoal que vem trabalhar para o governo, mas eu enxergava muito pouco o que estava acontecendo na cidade. Quando eu passei a receber 7, 8 hóspedes por imóvel por mês, eu comecei a entender melhor a dinâmica da própria cidade. Foi aí que eu vi que tinha gente que vinha fazer tratamento de saúde. Por exemplo, a gente tem um hospital em Brasília que é referência em tratamento ortopédico no Brasil todo, que é o Sara Kubitschek. Então vinha muita gente acompanhar pacientes que estão fazendo tratamento, ou preparação ou recuperação de uma cirurgia ortopédica. Então, beleza, é um nicho que tem, né, um nicho de pessoas, acompanhantes de pessoas que vêm para o hospital. Muita gente vinha casar na igreja, na Catedral Nacional aqui de Brasília, né, Niemeyer e tal. O pessoal vem casar, ok. Vem o pessoal, tem gente que vem para as formaturas da Universidade Nacional aqui de Brasília. Então vem muita gente convidada e tal. Entendi, beleza, tem gente que vem para a formatura. Depois, tem gente que vem, claro, trabalhar, gente que vem fechar negócio. O Flamengo vai mandar jogos aqui em Brasília, que de vez em quando ele manda no estádio do Brasília, porque tem um contingente grande de cariocas aqui na cidade. Então, às vezes, vinha gente que também vinha, sei lá, às vezes do interior, de Goiânia, aqui para ver o jogo do Flamengo, queria dormir aqui. Então, também vem assistir o jogo. Então, assim, é um monte de coisas acontecendo que às vezes a gente não tem a menor ideia do que essa galera vem fazer na cidade. Então, acontece, isso é algo que eu vi acontecer com muitos anfitriões, que eles passam a descobrir que o mercado não é só aquele mercado do turismo, uma pessoa que vai descansar, mas as pessoas têm demanda para ficar durante o período na sua cidade. Quer ver outro aqui? Aconteceu muito durante a pandemia. Eu vi a live que vocês fizeram na segunda. Foi com o Marcos, né? Que foi na segunda-feira? Foi. Então, falando, né, da hiperexperiência das pessoas durante a pandemia. Então, muita gente começou a fazer reforma no próprio imóvel durante a pandemia. E aí, durante a reforma, o que ele quer? Muitas vezes ele não quer ficar na poeira, né, dentro de casa. E não consegue, né, dependendo do grau da reforma. Aí ele vai o quê? Ele busca um imóvel de temporada. Então, assim, você vê que é algo que às vezes não passa pela cabeça da gente, mas existe todo um mercado, todo um negócio girando em torno disso. Então, você está completamente com a razão quando você fala sobre a percepção de que isso é um negócio. E quer ver, Ana, eu vou jogar aqui mais uma ideia aqui para o pessoal pensar a respeito disso. Quando eu encontrei o Airbnb e pensava no aluguel de imóvel, ficava muito claro essas duas partes para mim, o hóspede e o anfitrião. Então, quem que ganha dinheiro com isso? Proprietário de imóvel ganha dinheiro, investidor, quem tem o imóvel vai ganhar alugando. Mas esse negócio, ele tem um ecossistema em torno dele, do qual o homestager faz parte, do qual o fotógrafo faz parte. Então, toda a roupa de cama que sai quando um hóspede sai, que precisa ser lavada ou limpa, ela vai para uma lavanderia. Então, tem uma lavanderia que ganha dinheiro com isso. Tem um profissional, ou às vezes tem equipes e empresas que fazem a limpeza e a preparação do imóvel. Então, e tem um monte de anfitrião e um monte de investidor que não tem ainda uma boa empresa de limpeza para cuidar da limpeza do imóvel. Tem um monte de gente que ainda não tem um imóvel bem fotografado, imóvel bem projetado, imóvel reformado. Então, assim, é uma gama de profissionais e de negócios que surgem em torno de algo que é crescente. Então, hoje a gente está falando aqui de educação para essa área, né? Estão falando, tem gente que ensina isso, tem gente que fotografa, tem gente que cuida do Instagram dessa galera que aluga imóveis. Então, assim, é um mercado grande e crescente em torno dessa operação, que é uma locação de curta estadia. Mas virou um ecossistema. Ele não é apenas... ele não se resume simplesmente a alguém que fica alugando um espaço para alguém dormir, né? Toda essa preparação do imóvel, a venda das experiências, né? Então, se alguém vai e viaja para Niterói e tem um passeio de barco, então o passeio de barco muitas vezes é vendido para aquela pessoa que vai para Niterói. Beleza, então tem a galera do passeio de barco. Então, assim, sempre existiu, mas isso ganhou uma nova proporção com o advento das plataformas como o Airbnb. Então, assim, dá para explorar demais esse mercado e é um mercado bastante, digamos assim, novo ainda. Uhum. Não sei se você concorda. Concordo, nossa, você deu uma aula agora. Eu fiquei até um pouco quieta, assim, que eu fiquei pensando Como que eu vou interromper ele para ele parar de falar? Não, eu fiquei pensando realmente como que é gigante, assim,
esse Sim. ecossistema e de como que os profissionais têm que valorizar também o seu próprio trabalho. E eu hoje estava comentando com a Ana algo que o Marcos falou, que fez, cara, fez muito sentido. Sabe aquele negócio que você ouve assim, e realmente, cara, ele falou o que está acontecendo, que é que a gente vai ter alguém para fazer tudo para a gente, vamos dizer assim, tudo no sentido de profissionais, especialistas para resolverem cada tipo de problema. E o homestaging é um problema que precisa ser resolvido e é um tipo de especialidade que vai ser muito valorizada. Assim como o que você falou, né? Tem gente para fazer Instagram, a gente contrata editor de vídeo. Então, é uma série de profissionais que precisam ser especializados, tá? Com certeza. Precisam ter conhecimento. Então, as pessoas que têm interesse, até respondendo uma pergunta que a gente teve aqui, a gente vai ter mais uma live sobre esse tema de locação de temporada na sexta-feira agora. E na semana que vem a gente vai estar falando também mais sobre isso. E a gente vai estar falando outros nichos que a gente citou aqui, né, dentro do homestaging, que, por exemplo, é a locação convencional, o homestaging que é feito para venda dos imóveis, que tem que ser olhado de maneiras diferentes, porque as soluções são soluções diferentes. Como o próprio Márcio falou aqui, não é a mesma coisa fazer um homestaging para um imóvel que vai ser vendido, porque ele precisa de ter determinados cuidados no imóvel de locação de temporada que o imóvel para venda não precisa, né? Então, a gente vai estar falando sobre vários outros nichos, 7 nichos que a gente vai estar abordando aí na semana que vem, que vai ser o nosso mini curso, a Jornada Cliente Mais. Então, assim, para a gente fechar, porque dá vontade de não parar, né? Quando o papo tá bom. Só para fechar, eu queria falar um ponto também muito importante que eu lembrei de uma conhecida nossa que é designer e ela está morando em Portugal. E aí ela comentou com a gente que ela tem um imóvel, uma propriedade aqui em Niterói, na região oceânica, é uma região de praias, eu não sei se você já ouviu falar, que é bem bonita, e ela deixou o imóvel dela alocado aqui. Só que ela, como uma boa designer, que gosta de imóveis de design, etc., tinha cadeira mole, enfim, cadeiras assinadas por grandes designers, e ela teve o imóvel dela super prejudicado por locação de longa temporada, assim, né? É temporada, né? Mas foi um pouquinho mais longa. Então, assim, só para lembrar também desse cuidado, queria saber a sua opinião sobre móveis que têm um valor afetivo ou financeiro muito alto. Não, exato. Bom, isso é algo, por mais que você possa fazer filtros para tentar selecionar os melhores hóspedes, aqueles que são mais cuidadosos e tal, ou então o Airbnb, ele é repleto de configurações, né? A ideia do Airbnb é dar uma flexibilidade para você que é proprietário da forma como você quer receber as pessoas. Existe aquela velha máxima, né? Sua casa, suas regras. Então, você pode alugar só final de semana, se você quiser só alugar o final de semana. Se você quiser só alugar na alta temporada, você aluga. Se você quiser alugar só meio de semana e final de semana passando imóvel, você pode fazer. Se você quiser alugar um imóvel enquanto ele está num processo de venda, digamos, tem aquele custo de carregamento, né? O investidor vem, compra o imóvel e às vezes reforma e quer revender. Mas leva, às vezes, sei lá, 6, 7 meses para vender. Durante esse tempo, ele poderia alugar o imóvel. Então, assim, o Airbnb é bem flexível com relação a isso. E existem várias configurações que você pode adotar para aumentar a segurança no processo. Desde políticas de cancelamento até depósitos de segurança, por exemplo. Só que acontece, por mais cuidadosos que as pessoas sejam, as coisas quebram. Então, assim, as pessoas tropeçam. Por exemplo, quando meu sogro veio a última vez aqui em casa, ele de noite levantou, mexeu não sei o que, caiu, quebrou um porta, sei lá, o porta-saboneteira, alguma coisa que a gente tinha no banheiro aqui. Porque as pessoas não estão acostumadas naquele ambiente. É diferente da sua casa, que você, às vezes eu fazia, né, piração na cabeça, fazia aquele exercício, não, vou de olho fechado aqui que eu já conheço a casa toda. Não sei se alguém já teve essa pira de fazer. Não, eu consigo andar de olho fechado aqui em casa.
porque você já conhece aquele ambiente. Então, quando você traz alguém para um ambiente diferente, ela passa 3 dias, ela não está habituada, ela vai bater aqui, bate a cabeça ali, ela tropeça aqui, então as coisas quebram. Então, se você tem algo que você tem apego, tem valor sentimental, como você falou, um objeto de decoração, algo que você, sei lá, você visitou, passou, passou um tempo, uma recordação de uma viagem, isso não deve ser colocado no seu imóvel, porque uma hora ou outra ele vai quebrar, mesmo que as pessoas sejam cuidadosas. E às vezes vai ser até difícil você obter a reparação, porque, sei lá, se for algo muito caro, por exemplo, instrumento musical, você deixa lá uma guitarra que, sei lá, custa $7.000, que é assinada, é um objeto de coleção e tal. E alguma criança vai lá, esbarra e aquela guitarra quebra. Às vezes até aquela família que se hospedou ali, às vezes pode até ter dificuldade de pagar aquele valor. Você vai acionar o Airbnb, vai se incomodar. Então, assim, tem que sim ter esse cuidado. Se é algo que você tem um apego, que você tem estima, tira isso do imóvel, né? Tira isso do imóvel. Essa preocupação, aí acho que já a gente entra talvez um pouco mais na arquitetura, na questão de pensar o espaço, né? Você tem que muito pensar isso em garantir tanto a integridade do ambiente quanto a integridade das pessoas também, né? Aí entra aquela questão de, sei lá, você vai receber um público mais velho, então você tem que ter cuidado com o tapete, né, para de repente o povo não escorregar e acabar se machucando dentro do imóvel. Enfim, N outras preocupações que você tem que ter, considerando que são pessoas que não estão habituadas àquele espaço e que ali podem se acidentar, podem quebrar. Então, sim. E outra coisa, Ana, é que assim, voltando lá naquela discussão sobre locação no começo, às vezes as pessoas acham que o aluguel de temporada, por ter um uso mais, talvez intenso, ou não, como é que eu vou dizer? Uso mais intenso não é a palavra. Por ter mais rotatividade, o imóvel vai se desgastar mais rápido. E quando às vezes pode ser o contrário. Dependendo da cidade ou do objetivo daquele imóvel, às vezes as pessoas só vêm dormir. Então, às vezes, a pessoa passa o dia inteiro visitando, passeando, em evento, trabalhando, e só vem dormir no imóvel de temporada. Ao passo que quem faz a locação de longa duração, como você falou, às vezes vai cozinhar ali dentro, vai fazer peixe dentro ali do flat, vai passar ali o dia inteiro, no final de semana, vai querer trazer um familiar para visitar, e vai ter 4, 5 pessoas ali dentro de um espaço pequeno. Então, é algo contraintuitivo, né? E às vezes a gente acha, não, aluguel de temporada vai danificar o imóvel. E às vezes acontece o contrário. O imóvel de longa duração ele tem um uso mais intenso porque a pessoa está morando lá dentro, né? Então, assim, não dá para dizer que tem uma regra com relação a isso. Mas esse cuidado que você falou é super válido. Perfeito. Eu não deixo nada lá que vai quebrar. Perguntaram aqui se realmente o Airbnb tem um seguro. O Airbnb tem um seguro, né? Mas ele deve ter um limite também. No caso de ser um objeto muito caro, enfim, arte, $1 milhão. É $1 milhão. Eles fizeram um seguro. Como que funciona? A gente tem dois sistemas. A gente tem a garantia de proteção ao anfitrião e o seguro ao anfitrião. O que acontece? A garantia é para cobrir contra danos causados pelo hóspede. Então, assim, quebrou alguma coisa aqui, eu vou poder mostrar, eu vou poder, primeiro, digamos, sei lá, recebi o Joaquim no meu imóvel, o Joaquim quebrou. Eu, primeiro, tento cobrar, reparar esse valor com o Joaquim. Eu tento dizer, Joaquim, olha, você quebrou aqui a minha TV, eu preciso que você me pague. Olha aqui, estava funcionando antes e agora está aqui com a tela quebrada. Se o Joaquim se negar a pagar, ou se ele não puder, ou ele discordar, ou qualquer motivo, você vai acionar o Airbnb. O Airbnb vai analisar a questão e tal, e se ficar provado que realmente o Joaquim quebrou, foi algo... Aí tem, claro, tem um rito, tem um processo. Muitas vezes as pessoas não conseguem porque não cumpriram o processo, né? A questão das provas, das evidências, o tempo que ela tem para abrir esse processo. Beleza, conseguimos... O Joaquim não pagou, aí eu posso acionar a garantia ao anfitrião. Aí o Airbnb vai me pagar aquele valor. Claro, é que nem seguradora. Se é copo, se é toalha, se é 200, 300 reais, vai ser muito mais fácil pagar. Se for algo de 30 mil reais, o Airbnb vai ser muito mais criterioso na hora de pagar por aquele dano. Isso é garantia ao anfitrião. Durante muito tempo, o Airbnb não tinha um seguro. O que é o seguro? Ele é para garantir responsabilidade civil. Então, se o hóspede se machucou,
aconteceu alguma coisa, ele te acusou de ter mentido, vocês tiveram uma discussão e brigaram e ele te acionou na justiça, existe o seguro, o seguro do anfitrião no Airbnb, que também é outro $1 milhão, que é para cobrir questões de responsabilidade civil. Só que isso não, por exemplo, isso aqui não substitui um seguro residencial. Porque, por exemplo, entre uma locação e outra, se alguém furtou o imóvel, se pegou fogo, se acontecer um vendaval, o seu imóvel está descoberto. Porque o que o Airbnb cobre é dano ao imóvel causado por um hóspede, ou então se um hóspede te acionar na justiça. São essas duas coisas. Mas como toda seguradora, né, tem aquele negócio, tem os fatores de exclusão, então assim, tem que ter uma série de cuidados. Às vezes, eu até colo meu vasinho lá. Se o vaso tá com um cara que vai cair, o lugar é pequenininho, eu ponho a fita dupla face, colo lá e deixo lá, para ninguém mexer. Então, assim, se você puder evitar de dor de cabeça nisso, vale a pena. Eu prefiro não ter que recorrer. Tem alguns materiais que são bacanas, fazem uma vista e não quebram. Então, assim, o máximo que a gente pode escolher com esse tipo de material é melhor. E tem que ser coisa barata, tem que ser coisa que também pode ser que o hóspede não faça isso, mas a pessoa da limpeza faça. Então, enfim, tem que ter esse tipo de cuidado. E aí eu vou fechar agora falando assim, afinal, quais são os 3 pontos cruciais, porque a gente deu muita sacada aqui nessa live, acredito eu. Teve bastante participação, o pessoal colocando vários aqui lugares no Brasil que eu tô doida para visitar. Alguns eu já conheço, mas queria ficar mais tempo. Bombinha, Santa Catarina, Bombinhas é maravilhoso. Chapada Diamantina eu sou doida para conhecer, não conheço ainda. Então depois manda no direct aí a hospedagem que vocês têm. Quem sabe num futuro próximo, quando a gente puder viajar um pouquinho mais, né, Márcio? Com certeza, eu estou contando aí. Tem muita gente já falando, Márcio, você precisa vir aqui ver, conhecer o meu imóvel aqui. Vem aqui assim que você puder, traga a família toda. Assim que acabar, eu vou fazer um tour também para o Brasil todo. E assim que ficar mais tranquilo, puder viajar com mais segurança, eu com certeza vou também. Que bom. Jalapão, o Conta Rosa, Jalapão é maravilhoso. Nossa, adorei o Jalapão. O Brasil é fantástico. O pessoal começou a falar que eu vou ficar maluca. Capitólio, tô doida para conhecer também. Um lugar que falam super bem. Caldas Novas já conheço, mas tem muito tempo também. Um monte de lugar que a gente quer voltar, né? Um lugar que a gente já conhece. Então vamos lá para a gente poder fechar aqui, que eu sei que o pessoal gostou muito do conteúdo e eu quero fazer um resumão, se você me permite. A gente falou aí, você falou de todo esse ciclo, quem são, afinal, os clientes que vão contratar? Os designers, os arquitetos, os decoradores, os homestagers que estão se preparando para atender esse mercado. Então, pode ser o proprietário, pode ser o administrador, pode ser o próprio anfitrião, quer dizer, a pessoa que esteja colhendo os frutos daquele determinado imóvel. Então, o que você tem que estar atento aí, de repente a pessoa até conhece alguém que tem um imóvel que tem potencial de se tornar, e aí o seu trabalho também é incitar essa pessoa. Poxa, você tem aquele imóvel parado, você já pensou em fazer a locação de temporada? Então a gente bota a pulga atrás da orelha também do proprietário que está com o imóvel parado. Então eu acho que o principal aí é entender que as pessoas que vão contratar, elas estão pensando em orçamento, porque qual é o objetivo? O objetivo é que esse imóvel traga renda passiva. Então, quanto menor o investimento, mais rápido o proprietário ou o anfitrião, ele vai começar a ter retorno daquele bem, daquela locação. Outra coisa, é uma grande oportunidade de colocar a criatividade em prática. Por quê? Porque, justamente falei, não deve se fazer um investimento muito alto, deve tomar determinados cuidados, como, e a gente falou aqui, né, da responsabilidade, botar muita mesa de vidro, tem que ter determinados tipos de cuidado que a pessoa que vai estar usando ali, ela não conhece a fundo aquele imóvel, é uma coisa nova. Então, evitar de acontecer acidentes. Então, ter esses cuidados redobrados. Falamos também
sobre, que eu acho que é o outro ponto aí para a gente poder fechar, que o trabalho do homestager, ele vai realmente ser finalizado com a boa fotografia. Então, ter uma fotografia profissional e que vai gerar aquela vontade da pessoa ter a experiência de estar naquele imóvel é crucial e é altamente determinante para o sucesso do seu trabalho como homestager, que é isso que vai determinar aí se aquele imóvel vai aparecer nas plataformas e ele aparecendo, ele vai aumentar as chances de ser alugado, certo? Perfeito. E pegando esse último gancho, Ana, também é importante saber vender, né, o trabalho, claro, do staging, porque assim, a fotografia por si só, se o espaço estiver feio, uma fotografia profissional vai retratar com mais resolução algo feio. Então, assim, talvez até mostre ainda mais as imperfeições e os problemas do imóvel. Então, é o que eu falo muito, pessoal. Antes de fotografar, você precisa planejar o seu ambiente. Então, não adianta fazer uma foto com uma câmera profissional se está lá em cima da pia, a buchinha de lavar louça velha, o escorredor de louça, a pia suja. Então, assim, esse cuidado do homestager em vender o seu serviço é fundamental. Então, são duas coisas que andam juntas. Fotografia e a preparação do ambiente. Sem a outra, acaba perdendo no resultado final. É verdade. E tá aí também um outro grande parceiro, né? Da mesma forma que a gente contrata o homestager, o fotógrafo também tem interesse de fotografar espaços que estejam mais preparados, que estejam mais bonitos, que sejam Sim. mais instagramáveis, não é verdade? Isso. E às vezes pode ser, acho que o seu toque vale destacar. Às vezes o anfitrião pode ser que ele busque o fotógrafo primeiro, porque talvez ele não esteja consciente a respeito da necessidade de tornar o espaço dele mais atrativo. Talvez ele ache que está tudo beleza. Então você ter parceria com um fotógrafo que possa te indicar é fundamental, porque senão o próprio trabalho do fotógrafo vai ficar prejudicado. E às vezes o anfitrião vai procurar primeiro o fotógrafo. Talvez ele nem saiba o que é homestaging. Então, a dica de ter parceria com os fotógrafos é muito boa. Show, muito bom. Para fechar a live, uma super sacada aí, hein, Márcio? Essa semana foi Marcos, Márcio e, enfim, muito convidados. Legal. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Adorei fazer essa live com você. Espero que a gente tenha outras oportunidades de fazer algum tipo de bate-papo aí, que a gente tem muito assunto para falar, para compartilhar. Tá bom. E quando você puder passar lá, fazer quiser dar uma masterclass também sobre os assuntos, a sua experiência lá para a galera da mentoria, também vai ser muito bem-vinda. Fica convidada também. Show. Vou sim. Adorei o convite. Então beleza, é isso, gente. Junto. Muito obrigada aí pela participação de vocês, todo mundo. Depois manda direct colocando os links aí dos imóveis para a gente poder conhecer. E obrigada aí pela presença de todos.